Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins. Eu vou receber o Caio Miari daqui a pouco pra gente fazer nossos palpites para os prêmios individuais da temporada da NFL, MVP, defensor do ano, jogador de ataque, calouro de defesa, treinador do ano, comeback player of the year. Uma discussão sempre muito legal, um episódio sempre muito legal, é o sinal que a temporada da NFL tá chegando. Você que é fã de futebol americano e tá escutando o podcast, não deixe de se tornar apoiador. É muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Link tá na descrição. R$14 por mês. Você pode assinar pelo PicPay, paga mensalmente no seu cartão. Ou você pode assinar pelo Pix. Você pode ter desconto ainda assinando o plano de 6 meses ou 1 ano. Link tá na descrição, tudo explicadinho. Além de você ajudar a manter o podcast no ar, você tem acesso a um episódio por semana exclusivo para apoiadores e aos meus textos nas newsletters. E daqui a pouco, não posso dar muito spoiler ainda, mas vai ter Liga de Fantasy para os apoiadores, então é mais um incentivo aí, Fantasy Football muito legal. O Cartola FC, para quem gosta de futebol americano, então não deixe de se tornar apoiador, ajuda muito o meu trabalho. Dado o recado, vamos lá para minha conversa com o Caio Miari. A gente vai começar pelos calouros, a gente vai começar pelos rookies, e aí a gente vai avançando até terminar com o MVP, né, que é o principal prêmio, o jogador mais valioso da temporada. Vamos então começar calouro de ataque do ano, Offensive Rookie of the Year. Vários jogadores de nome que foram draftados esse ano, né, uma classe que pode não ser tão profunda, mas que conta com vários caras famosos entrando, né, principalmente no lado do ataque. Começar por você, Caio. Quem é o seu Offensive Rookie of the Year? Então, Gabriel, eu fiquei em dúvida entre o Bijan Robinson, running back do Atlanta Falcons, e alguns dos e qualquer um dos quarterbacks que vão ser titular, que eu acho que esses são os grandes favoritos, são os caras que vão encostar mais vezes na bola, então eles têm mais chance de ter uma produção grande. Eu vou com o Bijan Robinson. Eu acho que a situação que os quarterbacks vão estar envolvidos esse ano, eles ainda têm um potencial para não dar certo, ou não clicar logo de cara, maior do que o Bijan Robinson. Eu acho que o Bijan Robinson chega para a NFL, ele é o calouro, running back calouro mais preparado, né, com mais potencial desde o Saquon Barkley, né, se a gente voltar um pouquinho em 2018, ele é assim, espetacular. Acho que a gente pode questionar se os Falcons deveriam ter usado uma escolha tão alta no running back, mas de imediato, nos primeiros 4, 5 anos do contrato dele, eu acho que a gente pode esperar um jogador que vai produzir demais. A gente está falando de um cara que vem de uma carreira espetacular em Texas, que é uma das faculdades, das maiores faculdades que existe. Ele chega no time dos Falcons, que sabe usar bem o jogo corrido por causa do Arthur Smith. Ele provavelmente vai ter uma relevância nesse plano de jogo muito grande, porque é um time que ainda está tentando se provar com alguns recebedores. O Drake London ainda está esperando um grande ano dele, chegando na segunda temporada. O Kyle Pitts a gente não viu muito, enfim. O Bijan Robinson, eu acho que é só questão de tempo até ele virar o cara do ataque do Atlanta Falcons. Eu acho que isso acontece já quando ele vai ser calouro, por isso ele vai ser meu palpite para esse prêmio. Ele é o favorito ao prêmio, né? Nas casas de apostas está pagando R$3,80, até por uma boa margem ele é o favorito, né? O segundo colocado, que é a minha escolha, 5,25, mas antes sobre o Bijan Robinson, é um dos nomes favoritos mesmo, né? Não tem muito o que falar. Acho que duas coisas podem afastá-lo do prêmio, né? Primeiro, se ele se machucar, isso vale para todos os prêmios que a gente falar aqui, e você não tem um pouco de medo do Tyler Allgeier ter uma porcentagem maior dessas carregadas do que muita gente pode esperar, porque pode ser que o Bijan Robinson não seja um cara de 300 carregadas, pode ser que o Tyler Allgeier, que foi um cara que jogou muito bem na última temporada, possa pegar uma porcentagem aí e dar uma diminuída dos números do Bijan Robinson no total. Gabriel, eu tô com uma expectativa tão alta pro Bijan Robinson que eu acho que a gente vai estar falando do Allgeier como um candidato potencial para ser trocado durante a temporada, só porque o Atlanta Falcons vai ser meio que um talento desperdiçado, se a gente colocar assim. Eu acho que o Bijan Robinson, a expectativa que eu tenho para ele como calor é tão alta que eu acho que ele vai dominar. E até mesmo se o Allgeier e o próprio Cordell Patterson, que ele deve até ter, porque a gente sabe que o Cordell Patterson faz de tudo, né? E ele se destacou nesse tarde na carreira dele agora, como running back. Eu acho que até se algum deles tirar um pouquinho de carregadas do Bijan Robinson, a gente tem que lembrar também que ele recebe bem a bola. Então, isso era uma coisa, por exemplo, que o Arthur Smith nem podia usar muito com o Derrick Henry lá no princípio, porque o Derrick Henry, que é um dos melhores running backs da NFL, mas ele não recebe tão bem. Mas se a gente olha para o Bijan Robinson, ele também oferece isso no jogo dele. Então, eu até acho que talvez ele perca um pouquinho de carregadas pela competição no backfield do Atlanta Falcons,
mas em geral eu acho que ele vai ser tão espetacular logo de cara que eu acho que os Falcons não vão ter muito o que fazer, vai colocar a bola na mão dele. Justo. O meu palpite, como eu falei, é o segundo favorito, né? Então não tô nem dizendo que eu fui com um cara mais alternativo assim. É o Bryce Young, quarterback do Carolina Panthers, 5,25 as odds dele para ser o calouro de ataque do ano. Eu não... Assim, a linha ofensiva tem sido muito criticada do desempenho da pré-temporada, né? Nos 2 jogos, no primeiro e esse agora de ontem contra os Giants. Não é o ideal, mas nada que me fez ficar muito alarmado, principalmente no jogo contra os Giants. Acho que é natural a linha ofensiva ter problema na pré-temporada, porque é a unidade que mais depende de entrosamento, né? Então eu continuo achando que o Bryce Young vai ser um cara que, talvez não no primeiro mês, mas eu acho que ele vai terminar muito bem a temporada. Eu acredito que esse time do Panthers vai ser competitivo, não tô cravando que vai aos playoffs, vai vencer a divisão. Ainda a gente vai falar nos próximos episódios sobre palpites pra divisão. Mas eu acho que é um time que vai ser competitivo, um time que vai vencer pelo menos, sei lá, uns 6, 7 jogos. E eu acredito que por isso, pelo peso dele fazer isso como quarterback, vai levar ele ao prêmio de calouro do ano. O que você acha, Caio? Não, eu gosto desse palpite. Bryce Young era, como eu falei, eu acho que qualquer quarterback ser titular, para esse prêmio em específico, eles têm sempre uma chance muito boa. E a gente sabe, o Bryce Young vai ser o quarterback titular dos Panthers na semana 1. Eu tenho uma dúvida em relação ao elenco dos Panthers ainda. Eu acho que o ataque dos Panthers talvez não esteja tão preparado quanto o Bryce Young mereça como calouro. Acho que a linha ofensiva, eu também não estou muito preocupado só por causa da pré-temporada, mas em geral a linha ofensiva dos Panthers é uma linha ofensiva que pode melhorar. Não sei se eu gosto muito, por exemplo, do jogo corrido do Carolina Panthers, enfim. Eu acho que o que está em torno do Bryce Young talvez não seja o ideal, ainda pelo menos, mas eu gosto muito do Bryce Young. Eu acho que ele chega na NFL já muito maduro, se a gente parar para pensar. Ele conhece muito o futebol americano, a leitura de jogo dele é muito interessante, e isso é uma das coisas mais importantes para quarterback. Lembrando que esse prêmio, né, Gabriel, wide receivers venceram o prêmio nos 2 últimos anos. A gente viu o Ja'Marr Chase 2 anos atrás, e o Garrett Wilson ganhou no ano passado. O último running back que ganhou foi o Saquon Barkley em 2018, e o último quarterback que ganhou, Justin Herbert, em 2020. Antes dele acho que foi o Dak, né? O penúltimo a vencer o prêmio. Até um ano que ele derrotou o Easy. Não, o Kyler Murray ganhou. O Kyler Murray também ganha. Kyler Murray ganhou também. Mas Vamos passar para calouro de defesa agora. Defensive Rookie of the Year. Qual que é a sua escolha, Caio? Eu vou de Will Anderson, o edge rusher do Houston Texans, né? Terceira escolha geral do draft, né? Que o time fez aquela troca maluca logo depois de ter pegado o C.J. Stroud. Enfim, a gente está falando talvez o que muitos especialistas consideravam o melhor prospecto do draft, que só não foi a primeira escolha geral, muito pelas necessidades das equipes que estavam. A gente viu aquela troca do Carolina Panthers com o Chicago Bears para pegar o Bryce Young, enfim. Os números do Will Anderson no college football são assustadores. A gente está falando de 34 sacks em 3 temporadas, 58 tackles para perda de jardas em 3 temporadas. Ele é disparado o edge rusher mais sólido desta classe, e eu acho que ele chega na NFL muito bem preparado. Acho que ele joga no time dos Texans, que precisa de ter mais estrelas dos dois lados da bola, então ele chega para ser referência. Eu acho que a gente vai estar falando muito do Anderson a temporada inteira, e assim, principalmente jogando numa divisão que as linhas ofensivas estão longe de ser brilhantes, pegando, no caso, por exemplo, o quarterback calouro 2 vezes, no caso do Anthony Richardson, por exemplo, eu acho que a tendência é o Will Anderson ter uma temporada de calouro muito interessante, e normalmente esse é um prêmio que edge rushers tende a ganhar. Claro que a gente lembra do Sauce Gardner ganhando no ano passado, mas antes disso a gente viu o Michael Parsons, a gente viu o Nick Bosa, enfim, eu vou de Will Anderson para calouro defensivo do ano. Ele é o favorito também para vencer o defensor calouro do ano, 4,50 as odds dele. A minha questão com o Will Anderson, e você definiu bem, né? É um prêmio que, em geral, edge rushers vencem, né? Porque edge rushers com uma posição que a transição é um pouco mais fácil que, por exemplo, defensive back, que safety e tal. Então, o Sauce Gardner foi meio que estou olhando aqui a lista, né? O último antes dele tinha sido o Marshawn Lattimore em 2017. Ainda assim, eu não acho que a defesa dos Texans vai ser boa o suficiente
pra ele vencer esse prêmio, né? Eu acho que ele vai precisar, por exemplo, ter 12 sacks, né? Algo do tipo. E eu não... Sinceramente, não... Eu entendi o Will Anderson como o melhor prospecto da classe, mas nunca fui o maior fã dele. Mas é justo ele ser o favorito. Mesmo levando em conta o que eu falei sobre cornerbacks e o que você falou sobre cornerback, Caio, eu vou com umas odds bem maiores. Eu vou com Deontay Banks, cornerback do New York Giants, sem clubismo, 21,0 as odds dele. Eu acho que pode ter um efeito ali do Sauce Gardner. Ele não vai ser tão bom quanto o Sauce Gardner, mas o Sauce Gardner quebrar um pouco o estigma, né? Fazer as pessoas olharem um pouco para a posição de cornerback, além das estatísticas tipo interceptação. Ele foi muito bem nos 2 jogos da pré-temporada até agora. Teve uma história no início do training camp que ele não estava indo tão bem e tal, mas ele jogou muito bem. Ele vai jogar bastante. E eu acho que a defesa dos Giants vai ser boa. Acho que a gente vai ver uma defesa dos Giants melhor do que do ano passado. E ele vai ser um grande responsável por ajudar nessa evolução. E por isso eu fui de Deontay Banks aqui. Não, eu gosto. Eu acho que ele... Quando o Giants pegou ele, eu gostei muito da escolha. Eu acho que ele é um cara subestimado, a gente pode colocar assim na classe. É um jogador muito bom. Eu acho que, como você falou, a posição de cornerback, principalmente com a que a gente viu do Sauce Gardner no ano passado, vai ser olhada, pelo menos para o prêmio de calor defensivo, com os olhos diferentes. E eu acho que o Deontay Banks vai ter uma temporada muito boa. A gente sabe que o Wink Martindale, o coordenador defensivo dos Giants, o estilo de jogo agressivo com as blitz, coloca muito sobre os cornerbacks, e sobre os defensive backs de modo geral. Mas se os defensive backs forem bem bons o suficiente, eles tendem a se destacar demais. A gente lembra da época dos Ravens, por exemplo. Enfim, eu gosto da escolha. Eu acho que os Giants, concordo que a defesa dos Giants vai ter uma grande melhora, principalmente na secundária, como o time tem feito nos últimos anos. Eu acho que é uma escolha interessante. Tá longe de ser a escolha favorita ou a escolha mais óbvia, mas acho que se a gente estiver pensando em algum cara que sim, pode surpreender, se a gente colocar entre aspas, eu concordo com o Banks. 21,0, se alguém quiser pegar ali um valorzinho na hora de apostar. Vamos seguir aqui, sair dos calouros, vamos para um prêmio, que esse é bem rápido. Acho que a gente vai passar pelos principais, né? Comeback Player of the Year é o Damar Hamlin, né? Buffalo Bills, todo mundo lembra a história. Ele é um cara que foi reanimado em campo naquele jogo contra o Cincinnati Bengals. Um cara que ele não tem como voltar demais do que ele voltou, né? Ele voltou, ele tava morto e foi reanimado. E é uma grande história. Tá treinando bem, faz um bom training camp, jogou bem na semana 1 da pré-temporada. Ele é um cara que, assim, se ele jogar bem, muito legal, vai ser uma história mais absurda ainda. Mas se ele pisar em campo em um snap daquele ali que o time tá ajoelhando pra ganhar o jogo, e for o único snap dele na temporada regular, pra mim ele já levou o prêmio. Ele foi a minha escolha. Eu acho que, assim, como você falou, se ele jogar minimamente, ele já vai ser a escolha óbvia. Lembrando que ele teve até voto para ganhar o Comeback Player of the Year no ano passado. Ele teve um voto no ano passado, claro que tá nessa transição, mas assim, a gente tá falando de um jogador que no ano passado, ele tinha sido titular no Buffalo Bills em alguns partidos. Então, se não me engano, foi 12, 13 jogos que ele foi titular pelo Buffalo Bills. Então, antes, obviamente, de acontecer, a gente lembra. Então, assim, eu acho que ele não precisa nem fazer algo espetacular, mas eu acho que só se ele mantiver o nível das atuações que a gente já viu dele nos anos anteriores na NFL, sabendo o que aconteceu em 2022, a tendência é que ele ganhe. A única coisa que eu te falo é que eu acho que ele nem precisa manter o nível. Eu acho que ele, estando lá, ele já garante o prêmio. Vamos passar para um prêmio que é bem subjetivo, que é bem disputado, que normalmente é um dos que tem mais injustiças quando você olha para trás a lista de vencedores, que é o treinador do ano. Coach of the Year, que premia o melhor treinador. Normalmente ele acaba sendo a melhor narrativa, né? O treinador que fez o time evoluir mais em relação à temporada anterior, né? Não necessariamente o cara que foi de fato o melhor treinador, né? Isso é exemplificado pelo fato do Bill Belichick ter vencido 3 vezes só esse prêmio, né? E ele foi o melhor treinador da NFL pela maioria dos anos dele como head coach do Patriots. Mas, Caio, quem que é o seu palpite? Eu vou
Tudo que você falou eu concordo em relação ao time que melhora, o time que talvez mais surpreenda e tem uma temporada, por exemplo, de playoffs. A gente voltar o Brian Daboll no ano passado, o Mike Vrabel 2 anos atrás, o próprio Kevin Stefanski ganhou com o Cleveland Browns. Se a gente voltar um pouquinho, o Matt Nagy, que agora está nos Chiefs, mas que era técnico dos Bears. Mas eu vou manter a linha seguinte, eu vou com o Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, que ano passado não foi nem nomeado para os 3 finalistas. Assim, eu achei um absurdo isso ter acontecido. Mas o meu palpite para esse ano é o Kyle Shanahan, porque eu estou esperando mais uma temporada muito sólida do San Francisco 49ers. 10 vitórias 2 anos atrás, 13 vitórias no ano passado, então eu acho que os 49ers vão estar ganhando 10 ou mais jogos novamente. Eles vão estar, possivelmente, com a seed número 1 da Conferência Nacional. Daí eu acho que vai ser inevitável não colocar esse prêmio para o Kyle Shanahan, que é um cara que a gente sabe da genialidade ofensiva que ele tem. O elenco dos 49ers, claro que ajuda, porque é meio que o oposto que o Brian Daboll fez no ano passado com os Giants, né? Quando no ano passado o Brian Daboll chegou no time dos Giants, que tinha ganhado 4, 5 jogos no ano anterior, pegou um elenco que não tinha nada, extraiu o máximo do time e chegou nos playoffs. Mas eu acho também que a gente tem que dar mérito para o treinador que consegue pegar um elenco cheio de estrelas, fazer essas estrelas jogarem ao máximo e conseguir chegar longe. E eu acho que vai ser isso que vai acontecer com o Kyle Shanahan pelo segundo ano seguido. Brock Purdy sendo titular desde a semana 1, o Christian McCaffrey no time desde o começo, o Deebo Samuel numa temporada melhor, né, porque ele não vem do ano espetacular, como a gente sabe que ele pode produzir, o Brandon Ayuk, a tendência é ele melhorar ainda mais, enfim. Eu acho que tem muita coisa encaixada para os 49ers continuarem tendo um sucesso absurdo, e aí eu acho que o Kyle Shanahan vai ser reconhecido por isso em 2023. Os odds dele 29,0, né? Ele não é um dos favoritos, tá na meiuca ali. E eu tenho meu medo em relação ao Brock Purdy, né? Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu tenho minha desconfiança. Acho que parece que tá correndo bem a recuperação dele, mas uma vez que começa os jogos de verdade, é diferente. Eu acho que você tocou no ponto que me faz também desconfiar do Kyle Shanahan, é que é difícil para treinador estabelecido ganhar esse prêmio, né? É difícil pro cara que já tá há algum tempo ali entre os melhores da NFL. Como você falou, Brian Daboll foi o último, Mike Vrabel o penúltimo, que ele é estabelecido, mas acho que não no nível do Kyle Shanahan. O John Harbaugh acho que seria o modelo, né? Ele venceu em 2019. Aí depois você vai para Matt Nagy, Sean McVay, Jason Garrett, Ron Rivera, Bruce Arians, caras que não estavam há tantos anos no cargo como o Kyle Shanahan. O cara estabelecido para ganhar o prêmio, ele tem que flertar com uma temporada quase perfeita. Que é tipo assim, o caso do Bill Belichick ter 2 derrotas na temporada, ou às vezes uma derrota, o Bill Belichick chegou até não ter nenhuma. Como você falou, poucos caras saem de ser um assistente para virar um treinador estabelecido e ganhar o prêmio. O único treinador na história da NFL que foi nomeado o assistente técnico da temporada e ganha o prêmio de técnico da temporada também é o Brian Daboll, que a gente viu recentemente. Então ele precisa ter, assim, uma temporada de 14 vitórias, 15 vitórias, assim, pra levar. O meu Coach of the Year é um cara que é mais na linha do tipo de cara que ganha, que é um cara mais jovem, e é o Mike McDaniel, do Miami Dolphins. Boa escolha. 21,0 as odds dele. Ele tava caminhando para ser um dos favoritos ao prêmio no início da temporada passada, né? Mas aconteceu tudo o que aconteceu. Pra mim, uma mente ofensiva brilhante, e eu acho que o Miami Dolphins vai ser um time que vai brigar na AFC. E se isso acontecer, eu acho que o Mike McDaniel tem grandes chances de vencer esse prêmio, porque a gente tem que olhar aqui olhar até para as odds aqui. Você olha os principais candidatos, são caras que estão há pouco tempo no cargo, são caras de narrativa. Por exemplo, o favorito é o Dan Campbell, 10,0, né? Tem toda a questão da que o Lions vai vencer a divisão. Aí você vai para Sean Payton, Matt Eberflus, aí você tem o Robert Saleh, Arthur Smith, o Matt LaFleur, que é um cara que já está estabelecido, mas é o primeiro ano dele sem o Aaron Rodgers, então tem essa narrativa. E eu acho que o Mike McDaniel é um cara que eu consigo ver se encaixando nessa narrativa. E assim, a questão sobre o ano dos Dolphins, a questão sobre o ano dele, tudo é a saúde do Tua. E é isso que eu ia falar. Ele depende do Porque, assim, ele depende do Tua jogar, né? E eu acho que isso vai acontecer. Sinceramente, eu acho que a gente vai olhar pra trás e vai ver que vai ser um ano saudável. Não digo 17 jogos, mas sei lá, 16, 15 jogos. O Tua, desde que ele chegou na NFL, nunca jogou uma temporada completa, né? Ele tem várias lesões, a gente pode olhar desde a costela, tornozelo, mão, obviamente as concussões que ele sofreu no ano passado. Então, esse é o meu grande ponto. E a outra coisa que eu acho que vai contra o Mike McDaniel nesse caso
a gente já tá esperando muita coisa dos Dolphins. Por exemplo, quando o Brian Daboll, se a gente pegar o perfil, ele chega nos Giants no ano passado, ninguém esperava nada e a gente viu ele levando os Giants nos playoffs. A expectativa em relação ao Miami Dolphins já é muito alta chegando em 2023. Igual, por exemplo, com o Detroit Lions. O Dan Campbell, ele tem uma pressão absurda, porque todo mundo tá falando dos Lions não. Isso deixa um pouquinho com o pé atrás com esses caras. Dois técnicos que você citou aí, que estão na lista dos favoritos, que eu gosto, é o Arthur Smith. Eu acho que o elenco dos Falcons é um elenco subestimado, que tá aos poucos se moldando bem. Eu acho que eles podem ter uma temporada, uma divisão fraca, pode ter uma temporada muito interessante, e aí o Arthur Smith vai ganhar muito mérito com isso. E o Robert Saleh, eu acho que se os Jets clicarem, tudo der certo, no mundo perfeito, se a gente for colocar assim, que de vez em quando isso acontece na NFL, é raro, mas acontece, eu acho que os Jets podem estar como uma das melhores campanhas da Conferência Americana, e eu acho que o técnico vai ser uma das referências, nesse caso o Robert Saleh. Então são dois caras desses que você citou aí, que eu gosto bastante. Sim, vamos passar para o jogador de ataque do ano, Offensive Player of the Year. Eu sempre gosto de votar naquele esquema, melhor não quarterback de ataque, porque eu acho que os quarterbacks já são... dominam o prêmio de MVP, né? Então eu acho que a NFL deveria... Falo isso todo ano, né? Mas eu acho que a NFL deveria oficializar esse prêmio como o melhor não quarterback de ataque. O meu voto esse ano é pro Tyreek Hill, wide receiver do Miami Dolphins. Como eu falei, eu acredito no... Assim, mais um prêmio que depende da saúde do Tua. E eu acho que a gente vai ver um Tua saudável. Eu acho que ele teve bastante azar nesses últimos anos dele na NFL. Eu acho que a gente vai ver um Tua mais saudável. E o Tyreek Hill estava fazendo um ano monstruoso na temporada passada. Jogou bem sem o Tua também. E eu acho que ele não mostrou nenhum sinal de declínio ainda. Pra mim, ele é o melhor wide receiver da NFL por uma margem muito pequena em relação ao Justin Jefferson. Mas e eu acho que ele vai estar num ataque melhor do que o do Justin Jefferson. Então, eu vou de Tyreek Hill aqui. Gosto da escolha. O Justin Jefferson, por exemplo, foi a escolha no ano passado. A gente tem visto os wide receivers ganhando esses prêmios recentemente. O Cooper Kupp, 2 anos atrás, naquele ano que ele lidera a NFL em recepções, jardas recebidas e touchdowns recebidos. E o Justin Jefferson, antes disso, o Derrick Henry. Como você falou, né, o quarterback, para ganhar esse prêmio, ele tem que ter um ano daqueles com 5.000 jardas e 50 touchdowns, que aí meio que fica unânime. Então, acho o Tyreek Hill uma escolha espetacular, que é um cara que, com o Tua saudável ou não, ele vai produzir muito, né, Gabriel? O Tyreek Hill, a produção dele é quase que automática, é um dos caras mais imparáveis da NFL. O meu prêmio, eu ainda vou seguir na mesma linha da expectativa que eu tenho pro 49ers. Eu vou com o Christian McCaffrey. Eu acho que o Christian McCaffrey, ele merece ganhar um prêmio desse. Claro que as lesões colocam um asterisco na carreira do McCaffrey, mas assumindo que ele vai estar saudável, ele no primeiro ano dele completo com o San Francisco 49ers, né? Ele produziu nos 49ers, em termos de jardas, a mesma quantidade que ele tinha produzido nos Panthers antes da troca, mas em relação a touchdowns, o que ele produziu em São Francisco foi um absurdo. Ele teve aquele passe para touchdown. Eu acho que com a criatividade do Kyle Shanahan, com as outras peças que os 49ers têm, eles vão colocar, assim, o Christian McCaffrey tem uma importância muito grande para o ataque. Eles vão colocar a bola muito na mão dele. Linha ofensiva, acho que dispensa comentário que ele tem lá no São Francisco 49ers. Eu também tenho um pouquinho de ressalva com o Brock Purdy, o que coloca ainda mais, pode colocar ainda mais a bola nas mãos do Christian McCaffrey. Recebe muito bem, corre muito bem, enfim. Eu acho que para 2023 tem uma grande chance do São Francisco 49ers ir muito bem, e o Christian McCaffrey vai ser o melhor jogador disparado desse ataque. Então por isso eu coloco ele como meu palpite para esse prêmio. 17,0 as odds dele, né? 21,0 do Tyreek Hill, não tinha falado. O McCaffrey pode ser um cara de 1.000 jardas correndo com a bola e 80 recepções, né? Ele pode ter esse tipo de ano. Como a gente que é antigo lembra, Caio, aqueles anos do Matt Forte, né? No Chicago Bears com Jay Cutler, né? Com um número altíssimo de recepções e um bom desempenho correndo com a bola também. Acho bem justo o McCaffrey. A questão é aquela questão de novo, né? A saúde do McCaffrey. Mas eu acho que ele vai realmente ter também acho que ele vai ter um ano monstruoso. O McCaffrey, Gabriel, teve aquele ano que ele tem mais de 1.000 jardas recebidas nos Panthers de 2019, mas coincide de ser o ano que o Lamar tem aquela temporada de MVP e o Michael Thomas tem aquela temporada quebrando recorde. O Michael Thomas termina o ano com 149 recepções, que é até hoje o recorde de uma temporada da NFL. Então o Christian McCaffrey acaba ficando em terceiro pro prêmio na época. Mas assim, normalmente um jogador que, como você falou,
tem um impacto, recebendo muito bem, corre muito bem, as chances dele ganhar o prêmio em algum momento da carreira são muito altas. Eu acho que o McCaffrey, ainda no auge, no segundo ano dele, primeiro completo com os 49ers, eu acho que as chances são muito altas. Qual que é o over-under de recepções do McCaffrey? Deixa eu ver aqui. Christian McCaffrey, over-under receptions. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar aqui não. Bem, fica aí, depois eu olho. Bom tema para um próximo podcast desses over-unders. Vamos passar para defensor do ano. Segundo prêmio mais importante, diria. Autoexplicativo o nome. Melhor jogador de defesa da temporada. Caio, quem é a sua escolha? Melhor jogador de defesa da temporada, eu acho que esse ano, Gabriel, finalmente o Micah Parsons vence. Acho que no ano passado ele talvez tenha liderado o prêmio na primeira metade da temporada, mas aí ele cai um pouquinho na segunda metade, ele não caiu nem até tanto de rendimento, ele só não estava conseguindo colocar os números. A gente sabe que como o SEC às vezes pode ser uma estatística um pouco superestimada, né? Mas, e o Nick Bosa fez o que ele fez, lidera a NFL em sacks, o Nick Bosa, mesmo não tendo jogado uma partida. E aí, normalmente o cara que lidera a NFL em sacks, a tendência é ele levar, a menos que tenha uma temporada brilhante de um cornerback, por exemplo, que a gente viu com o Stephon Gilmore há alguns anos, enfim. Mas o Micah Parsons, ele tem, hoje acho que o Micah Parsons está na consideração para ser assim, talvez o segundo melhor jogador da NFL, de um modo geral, independentemente das posições. Você tem o Patrick Mahomes, você tem o Aaron Donald da vida, e eu acho que o Micah Parsons está ali na disputa. Eu acho que o impacto que ele tem na defesa do Dallas Cowboys, ainda mais com ele jogando mais de edge rusher do que como um inside linebacker quando ele entra na NFL, eu acho que é absurdo. Ano passado teve fumble retornado para o touchdown, os sacks, pressões, enfim. Eu acho que o Micah Parsons está chegando num nível que ele é imparável, e eu acho que o melhor dele ainda está por vir. E normalmente um cara com tanto potencial, a terceira temporada na NFL eu acho que pode ser a temporada breakout que ele vai ter, né? Como o pessoal gosta de usar. Então o Micah Parsons vai ser o meu palpite pro jogador defensivo do ano. Meu palpite também, odds dele 7,0, e tem a questão dos snaps dele. Eu acho que a tendência é cada vez mais ele jogar snaps como edge rusher e menos como linebackers, né? E eu acho que a defesa dos Cowboys vai ser muito boa. Tem tudo para ser uma das melhores da NFL, e isso ajuda, né, na hora do prêmio de defensor do ano, né? O cara ser a principal estrela da melhor ou de uma das melhores defesas da liga. Então acho que tudo tá... Meu medo é que normalmente quando é tão óbvio assim, as coisas acabam não acontecendo na NFL, né? Mas a sensação que dá é ele tá jogando, o adversário dele é uma lesão, de repente, né? Algo do tipo, porque eu acho que se ele jogar o melhor dele, é difícil imaginar outro cara ultrapassando. Até vou pegar aqui as odds, Caio. O Micah Parsons é o favorito. O Micah Parsons tem 7,0. Myles Garrett vem logo atrás com 8,0. TJ Watt 9,0. Nick Bosa 11,0. Sauce Gardner 14,0. Max Crosby 15,0. Aaron Donald 21-1. Essa é muita coisa. A gente tá falando de um cara que ele tá vindo de uma temporada... Porque o Aaron Donald, ele acha que ele é um daqueles caras que, quando ele vem de um ano abaixo, principalmente por causa de lesão, a vontade dele de provar que ele ainda é o melhor é muito alta. Então, um Aaron Donald motivado, a gente já viu que é um cara que é o melhor, talvez, jogador da NFL, talvez o cara mais dominante da NFL. 3 prêmios de defensor do ano, ainda continua sendo recorde empatado com o Lawrence Taylor, ex-linebacker dos Giants, e com o J.J. Watt. Você falou aí, Gabriel, o T.J. Watt, que já ganhou o prêmio, né, 2 anos atrás, quando ele empatou o recorde de sacks na temporada. Ele foi muito bem no ano passado até ele sofrer a lesão. Nos jogos que se a gente pega o período que ele joga, são números de jogador de defensor do ano. Claro que ele perde muito tempo, não consegue, mas ele também é um candidato que chega muito forte. O Micah Parsons da NFL, 2 temporadas, né, Gabriel? Ele foi First Team All-Pro nos 2 anos, ele ganha o calouro defensivo do ano 2021 como calouro, e ele termina como defensor do ano em segundo as 2 temporadas da NFL, 56 quarterback hits desde quando ele chegou na NFL. Como a gente falou, ele é imparável, e a gente possivelmente ainda não viu o melhor do Micah Parsons fisicamente na NFL, então é quase que assustador imaginar o que ele pode se tornar na NFL.
A minha questão com o Aaron Donald é se os Rams... É difícil imaginar que os Rams vão ser bons o suficiente pra ele vencer o prêmio, né? Porque, não sei, é o time que eu não tenho expectativa muito boa, né? Mas, 21,0 vou ser obrigado a, antes de postar o podcast, botar um dinheiro aqui, né? Porque é como o Caio falou, né? O melhor defensor da geração dele, talvez um dos melhores da história. 21,0. Talvez o melhor da história. Talvez o melhor da história. Acho que a gente pode colocar ele como o melhor da história. Como você falou, normalmente o time precisa ter sucesso e esse time dos Rams tem... acho que nesse momento, Gabriel, esse time dos Rams tem 36 calouros no elenco. Jogador sem nenhuma experiência. É um elenco que está numa reconstrução absurda. Tem 3 pilares, né? Que é o Cooper Kupp, Matthew Stafford e Aaron Donald. Mas em torno disso é muita inexperiência. Então tem muita gente ainda que não se provou na NFL. É arriscado apostar nos Rams. Alguns nomes aqui, odds maiores, né? De repente aquela fezinha. Chase Young, 51,0 eu gosto. Que é um cara que tá em ano de contrato. E a gente sabe como é que é a motivação, né, Caio, de jogar no ano de contrato. E ele é um cara que é difícil você colocar atenção extra, né, dos bloqueios da linha ofensiva, né? Porque ele joga numa linha defensiva muito boa, né? Até falei, uma das minhas previsões ousadas pra temporada que eu fiz no último programa, sem querer dar spoiler, foi o Chase Young liderar a NFL em sacks. Porque ele é um cara muito talentoso e tem essa motivação dele estar no ano de contrato um ano antes. Então, eu acho que vale, assim, 10 ali no 51,0. E ele também é um cara que ele tá meio que ofendido, se a gente colocar entre aspas, justamente porque os Commanders, a gente tá falando de um cara que foi segunda escolha geral e não vão usar o 5º ano dele, né? Então, ele tem que provar muita coisa. Já puxando como gancho que a gente falou de Comeback Player of the Year, é um cara que também, se ele tem uma temporada absurda, ele entra correndo pelo outro prêmio também. Outro cara aqui que me chamou a atenção, Jalen Phillips, 51,0. É um cara que... Um dos caras mais subestimados da NFL até agora. Ele esse ano com o... Vic Fangio, isso. Acho que ele é um dos principais candidatos para ter aquele breakout year mesmo, aquele ano de revelação do ano, né? Most Improved Player que tem na NBA. Acho que o Jalen Phillips é um bom nome. Até o companheiro dele de equipe, o Bradley Chubb. Eu acho o Jalen Phillips mais talentoso, mas o Bradley Chubb eu acho que é um cara também que pode ter um número bem alto de sacks. Acho que é isso, de jogadores ali com odds mais altas. O Fanga, tá lá no Fanga, 151,0. Se a gente for falar talvez de alguns defensive backs, que você falou, o Fanga, a gente pode colocar o Sauce Gardner. Eu acho que a gente vai ter... Como ele... É muito difícil um cornerback ganhar, e até um cornerback sendo um nível tão alto, porque a tendência é a bola, ele chegar no nível que a bola vai menos dele, então ele tem menos oportunidade de fazer jogadas. Mas assim, se talvez os caras de frente nos edge rushers todos tenham uma temporada, nenhum deles tem uma temporada muito brilhante, a liga começa a olhar para os defensive backs. A gente viu, por exemplo, o Stephon Gilmore ganhando em 2019, e aí eu acho que o Pat Surtain dos Broncos provavelmente foi um erro. Depois que o Darrell Reeves não ganhou em 2009, que a gente viu ele ganhando, a gente sabe que um cornerback para ganhar depende dos outros não jogarem tão bem. Se isso acontecer, o Pat Surtain e o Sauce Gardner são, para mim, os 2 melhores cornerbacks da NFL, então eles teriam maiores chances, se for pode colocar assim. Eu acho que o Sauce Gardner foi reconhecido muito bem na última temporada como calouro defensivo do ano, mas para mim é difícil imaginar que ele vai ter os votos, considerando que ele não vai ser um cara de 8 interceptações, né? Não é o jogo dele, né? Ele vai ser aquele shutdown corner, e é muito mais difícil avaliar, né? Então eu acho que vai ser difícil para ele, e eu não acho que tem valor, 14,0 as odds dele, eu não acho que tem muito valor aqui. Pessoal, pequena pausa aqui para lembrar sobre o programa de apoiadores. É muito importante a gente continuar crescendo o número de apoiadores aqui do podcast Cara dos Esportes. Link tá na descrição, se torne apoiador, você pode assinar pelo PicPay, pode pagar por Pix, tem desconto para plano de 6 meses ou 1 ano. E você, além de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, você tem acesso a podcasts exclusivos toda semana, meus textos nas newsletters e, claro, o mais importante, ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então vamos voltar para minha conversa com o Caio. Vamos pro prêmio principal, MVP, jogador mais valioso da temporada. Caio, quem é seu voto? Então, o MVP da NFL tá ficando cada vez mais difícil porque tem um cara chamado Patrick Mahomes que a gente tenta às vezes
encontrar um outro jogador para colocar como MVP, mas a gente acaba voltando sempre no Patrick Mahomes, é o atual MVP do Super Bowl, é o melhor quarterback da NFL, que teve a melhor temporada no ano passado, enfim. Mas eu vou tentar ir com uma outra direção aqui, eu vou de Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills. Eu lá no The Score, Gabriel, normalmente eu faço o sangue de MVP a cada mês, e eu lembro que o Josh Allen, no primeiro mês do ano passado, ele foi MVP. O Josh Allen tem uma contribuição no ataque dos Bills que é algo, assim, quase que imensurável, porque ele impacta no jogo corrido, que o Buffalo Bills é um ataque corrido abaixo da média, se a gente pode colocar assim, um ataque aéreo, corrido que deixa a desejar. No ataque aéreo, desde que o Stephon Diggs chegou, o Josh Allen, a evolução que ele tem como passador é um absurdo. Ele consegue fazer todos os arremessos dentro de campo. A gente sabe que a gente questiona um pouquinho o Josh Allen em relação às tomadas de decisão dele. Ele vai... É sempre 8 ou 80 numa jogada. Às vezes ele tem que saber lidar com isso um pouco melhor. Mas, assim, eu acho que a gente tem falado pouco do Buffalo Bills, porque como os Bengals e os Chiefs têm dominado a conferência nos últimos 2 anos, a gente acaba que tá esquecendo do Buffalo Bills. A gente está falando de um time que tem muito talento individual. Acho que é um time que entra em 2023 com mais incerteza do que tinha no ano passado, até pela questão do Stephon Diggs e tudo mais, mas o Josh Allen em si, ele como quarterback, ele é um dos caras mais completos da NFL, talvez o quarterback mais completo da NFL, e eu acho que o Buffalo Bills gosta de ser a zebra, ele gosta de ter um pouquinho essa zebra contra ele. O Josh Allen tem feito isso a carreira dele inteira, a produção tá lá, ele vai terminar o ano talvez aí, com mais de 5 mil jardas totais, se a gente considerar corrida e recebida, passo para touchdown e o touchdown corrido vai estar acima de 40 mais uma vez. Enfim, ele tem feito isso todos os anos da carreira dele. Eu acho que o Buffalo Bills vai ter mais sucesso que muita gente está esperando, apesar de jogar numa divisão difícil. Então eu coloco o Josh Allen, eu acho que é um palpite que eu gosto. Não, só para deixar bem claro, né? Porque eu até combinei com você antes da gente começar a gravar que a gente ia ter a opção de fazer um palpite não Patrick Mahomes. O seu palpite é Josh Allen. É o Josh Allen, exatamente. Eu acho que, sobre o Mahomes, eu acho que também entra naquela questão de uma temporada com 35 touchdowns pro Patrick Mahomes, mesmo ele jogando muito, talvez não seja suficiente para ganhar MVP, só porque a gente sabe que o Patrick Mahomes está entre os melhores da NFL. Ele é medido contra ele, né? Não é medido contra o resto da liga. Exatamente. Então, eu acho que o Patrick Mahomes, para ele voltar a ganhar MVP, depois do que ele fez no ano passado, principalmente, ou ele lança para 50 touchdowns de novo, o que ele já fez e pode fazer de novo, igual a gente viu o Peyton Manning fazendo, a gente viu o Tom Brady fazendo ao longo da carreira, ou tem que ser um ano meio que sem nenhum quarterback jogar muito bem, a NFL vai meio que estar, tipo assim, em dúvida entre os que foram bem, e aí o Patrick Mahomes, ele meio que no desempate, ele vai ter sempre a vantagem, porque ele é o Patrick Mahomes. Então, mas o meu palpite para 2023 é o Josh Allen. Eu discordo. Eu acho que se tiver um empate, eu acho que a vantagem vai pro cara novo. A gente já viu isso e o empate foi, por exemplo, na época foi o Peyton Manning, né? Se a gente voltar, o Peyton Manning ganha em 2008 e 2009. Em 2009 a temporada dele é espetacular, mas em 2008 foi um ano muito abaixo da média da posição de quarterback, e eles deram pro Peyton Manning porque é o cara que, na época, justiça seja feita, o Peyton Manning vinha sem ganhar o prêmio muitos anos, porque ele ganha em 2003, 2004, e aí muita gente falava, será que ele vai ganhar? Vai ganhar. Eles deram pro Peyton Manning no desempate pelo nome e porque ele também já tinha ganhado 2, mas... Vamos ver, eu torço para cada vez mais quarterbacks ganharem. Ano passado, se o Jalen Hurts não se machuca, eu acho que ele teria vencido. Não ganha. Não tem como dizer. Eu acho que teria vencido. Mas Gabriel, dois caras jogando muito, muito bem, um desses caras sendo o Patrick Mahomes, ele sempre vai ganhar. Cara, eu acho que se 2 caras estiverem jogando bem, um deles for o Patrick Mahomes, eu acho que a tendência é a pessoa voltar pro cara se for um cara que não venceu. Claro, se bem que não tem mais... Sim, só se fosse o Aaron Rodgers, né? Mas se for um Joe Burrow, um Josh Allen, um Justin Herbert... o Joe Burrow, se eu não me engano, eu acho que ele é o favorito nas casas de apostas, não, é Mahomes. Né? Mahomes 6,5. Se eu não me engano, o Burrow tinha passado. Talvez seja alguma pode ser alguma específica, O Joe Burrow foi em quarto no ano passado, Joe Burrow 7,50. O meu voto, pra deixar bem claro, é o Mahomes. Pra mim ele é o melhor jogador da NFL e por uma margem considerável. Concordo com o Caio que o que pode pesar contra ele é que a comparação dele, todo mundo tá disputando contra todo mundo. E o Patrick Mahomes tá disputando contra o passado dele. Então, quanto o Mahomes de 2022, quanto o Mahomes de 2018. E aí que pode pesar, né? A gente já viu na NFL e em outros esportes também, o cara é medido contra o que ele fez nas últimas temporadas. Então, se ele não melhorar, é complicado para ele vencer o prêmio. Vai passar por mudanças, né? Perdeu
um cara que eu acho que até sem muito alarde foi importante pro ataque dos Chiefs, que foi o Juju Smith-Schuster, né? Um cara que recebeu muitos alvos do Patrick Mahomes. Vai ter 2 tackles diferentes, né, esse ano na linha ofensiva, né? Vai ter o Donovan Smith e o John Taylor, que é a mudança em relação ao ano passado. Mas eu ainda acredito que o Mahomes tá numa margem... Tá num outro patamar, como diria Bruno Henrique. E eu acho que seria meu palpite. E eu botei um palpite não Patrick Mahomes. Um cara que... eu coloquei essa opção pro Caio e eu usei essa opção também. Se não for o Patrick Mahomes... O nome que eu gosto é o Lamar Jackson. A 15,0. É um time que vai... Que já ganhou. Já ganhou o prêmio. Tem um ataque melhor ao redor dele esse ano. Melhorou o nível do corpo de recebedores ali significativamente. Vai ter um coordenador ofensivo melhor. E eu acho que o time dos Ravens vai ter um ataque muito bom. E eu acho que o Lamar Jackson é um cara que pode estar nessa disputa, né? É aquilo. Se ele jogar o melhor dele, e o Patrick Mahomes jogar o melhor dele, o melhor do Patrick Mahomes ainda é muito melhor. Mas se de repente o Mahomes tem alguma dificuldade ali com a linha ofensiva nova, com os alvos, você tá contando muito com o Sky Moore e com o Kadarius Toney pra jogar, eu acho que o Lamar Jackson a 15,0 pode ser uma boa opção. Na história da NFL, Gabriel, 5 jogadores já ganharam o prêmio de MVP em anos consecutivos, né? O Patrick Mahomes ganhar vai se tornar o 6º. O recorde é o do Brett Favre, que ele ganha 3 temporadas consecutivas. Às vezes eu torço... O Brett Favre ganhou nos anos 90, então eu não assisti a NFL. Às vezes eu torço pro Mahomes ganhar 3 logo de cara, só pra gente ver a história sendo escrita, ainda mais que a gente tem visto agora. Mas sobre o MVP, um candidato assim... Igual eu falei, eu dei o Jalen Hurts como candidato no ano passado, né? Um candidato surpreendente. O meu candidato surpreendente desse ano é o Justin Fields. Eu acho que a gente já falou do Justin Fields. Eu não gosto do Justin Fields como passador. Eu acho que o fato dele correr tão bem, ele está sendo um pouquinho superestimado nessa pré-temporada, nessa off-season chegando para a temporada. Mas a gente já viu quarterbacks na atual NFL, Gabriel, que correm muito bem, precisando só de ter uma temporada ok, ou talvez acima da média como passador, para estar na disputa de MVP. Então, o Justin Fields, acho que correndo com a bola, ninguém duvida do potencial que ele tem. Eu acho que ele vai continuar fazendo... vai ter mais um ano ele vai ter um ano com mais de 1.000 jardas corridas, eu imagino. E o ataque dos Bears, a linha ofensiva melhorou. A chegada do DJ Moore, eu acho que dá ao Justin Fields um alvo digno. Enfim, eu acho que o Justin Fields pode melhorar significativamente como passador nesse ano, e correndo com a bola a gente já sabe o potencial que ele tem. Então, se é para ter um candidato igual aquele que eu dei do Jalen Hurts no ano passado, eu acho que o Justin Fields meio que se encaixa nesse perfil. De novo, não gosto tanto do Justin Fields como passador, como muita gente que a gente vê nas redes sociais, a gente pode colocar assim, mas eu acho que ele, até nessa linha do Lamar Jackson, do que a gente viu do Jalen Hurts no ano passado, eu acho que o Justin Fields, eu consigo enxergar um cenário que ele vai ser vai pelo menos brigar pelo prêmio, se tudo der certo em Chicago. Ele tem um perfil, né, que a gente tá falando de narrativa para treinador, né, uma narrativa forte para MVP também, é o quarterback que dá um salto. Então ele se encaixa nesse perfil. Só acho que, pensando em termos de apostas, não tem valor mais. Tá 23,0. E a questão também para MVP é que o time tem que ser muito bom. E o time tem que estar ganhando. E a gente até acha a divisão dos Bears, né, a NFC Norte, pior do que muita gente tem falando. Mas é difícil imaginar que os Bears vão ter o Justin Fields vai ganhar 13, 12 jogos esse ano. É difícil imaginar eles conseguindo isso, mas... Que enfim, é umas odds completamente malucas que eu tô vendo nesse site aqui. Brock Purdy pra MVP, 51,0. Trey Lance, 29,0. Faltando atualizar o site. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É que eu penso assim, ó, o Trey Lance tem um teto maior que o Brock Purdy, né? Então, se ele se tornar o titular, o Brock Purdy não vai ser MVP. Se ele jogar o melhor nível dele, não vai ser MVP. O Trey Lance, quem sabe ainda, mas eu achei engraçado aqui. Acho que tô tentando imaginar algum jeito do Brock Purdy ser MVP. Nem se o São Francisco 49ers terminar a temporada 17-0 ele ganha, porque muito provavelmente o Christian McCaffrey vai ter tido um ano espetacular se isso acontece, ou o Deebo Samuel, alguém que... E eles vão colocar na conta do Kyle Shanahan, né, também. Eu tô tentando olhar aqui em termos de cara com odds mais remotas ali, que eu acho alguma possibilidade. Não tô vendo nenhum nome, sinceramente, porque eu acho que a gente
A gente já passou dessa época de quarterback, de não quarterback ganhar o prêmio. Qual que são as odds do Tyreek Hill? Deixa eu ver aqui. 101,0. Eu não consigo não vai ganhar. Eu não consigo ver um não quarterback vencendo. Na história da NFL, né? Um wide receiver nunca ganhou um MVP. Nunca. Na história da NFL, nunca ganhou. O mais perto foi o Antonio Brown em 2017. Isso. Se nem aquele Antonio Brown ganhou, é difícil imaginar. O que eu acho talvez você tenha um ano muito atípico para quarterback, você tem que olhar para jogadores que conseguem produzir independentemente do passador que ele tem. Claro que o running back é a resposta óbvia, a gente já viu o Adrian Peterson recentemente, o LaDainian Tomlinson no passado, o Shaun Alexander, mas um cara igual o Tyreek Hill, ele produz independentemente de tudo que acontecer. Se os Dolphins têm um ano brilhante e termina com o melhor time da divisão, o melhor, talvez o segundo ou melhor time da conferência, e o Tua acaba não jogando alguns jogos, o Tyreek Hill vai estar jogando muito bem. Se ele consegue talvez quase 2.000 jardas, igual ele está falando que ele vai conseguir, uns 20 touchdowns, ele pode se tornar o primeiro, mas é muito, muito improvável. Não tem nenhum jogador aqui que as odds aqui realmente me seduzam. E até assim, se o Tyreek Hill tiver esse tipo de ano, seria porque o Tua jogou a temporada toda. Ele não vai ser com... que era dos Jets, agora que me fugiu o nome, né? O White, né? O quarterback reserva do Mike White. Mike White, isso. Mike White. Ou tem o Skylar Thompson também, porque os Dolphins no ano passado tiveram que jogar um jogo de playoff com o Skylar Thompson. Exatamente. Então, assim, se o Tyreek Hill tiver um ano bom suficiente pra ser MVP, eu acho que quem vai ser MVP vai ser o Tua. Então, eu não consigo ver. Talvez Geno Smith, 41,0, vai ter um trio de wide receivers ainda melhor. Eu não consigo ver nenhum valor aqui. Sinceramente, eu acho que eu gosto do Lamar Jackson 15,0 e eu acho que, assim, por exemplo, um cara que... O Jalen Hurts ainda também tá na briga. A gente acabou não citando ele. Ele ainda tá na briga, porque é um cara que foi o segundo colocado. Tem muita gente, igual o Gabriel falou, que acredita até que ele poderia ter ganhado o prêmio se ele não tivesse perdido aquelas 2 partidas na reta final do ano. Ele vai estar num ataque absurdo. Ele ainda é um cara muito móvel, um dos melhores quarterbacks correndo com a bola. Enfim, ele é o ponto central do ataque do Philadelphia Eagles, né, que é um ataque muito completo, mas ele ainda é o ponto central. A linha ofensiva dele dispensa comentário. Enfim, o Jalen Hurts também pode estar acho que merece ser citado, pelo menos. E é um cara que evoluiu a cada ano dele no futebol americano, né? Desde o futebol americano universitário. E a gente viu o jogador que ele foi no Super Bowl e o jogador que ele foi no início da temporada, a gente viu uma evolução, né? Ele teve uma atuação, assim, teve o fumble que prejudicou, né? Mas a atuação dele no Super Bowl foi um negócio de absurdo, né? Acho que uma das melhores... talvez a melhor atuação de um cara que perde, né? A gente lembra do Tom Brady, quando o Brady perde pro Philadelphia Eagles, ele lança pra mais de 500 jardas naquele jogo e eles ainda acabam perdendo. Provavelmente é a melhor, mas, né? O do Tom Brady assim, é a melhor. Se o Philadelphia Eagles, esse time dos Eagles, que é um time muito bem montado dos dois lados da bola, se eles forem se tornar, tipo assim, uma referência, quase que uma mini dinastia na Conferência Nacional, a gente vai estar falando do Jalen Hurts no topo da NFL por vários e vários anos. A gente não necessariamente ele vai ser um quarterback que teve um ano espetacular no ano passado e ele vai sumir. Não. A tendência é o Philadelphia Eagles continuar muito bem e o Jalen Hurts vai ser a peça central. Então, se ele repete o ano com as estatísticas, talvez tenha até um ano melhor, como você falou. Ele vem melhorando todo ano, a cada ano, ele vai estar na briga para MVP sempre. E eu acho que a tendência é a gente ver cada vez mais ele usando mais o braço do que as pernas, né? Aquela coisa, né? Ele vai evoluindo como passador, de repente vai perdendo... Não acho que ainda é o caso, né? Ele não tá perdendo a habilidade atlética, mas eventualmente vai ter um ponto que ele não vai conseguir empurrar a pilha lá, que nem ele faz no QB Sneak, com a mesma qualidade, né? Mas vai ter evoluído como passador. Ele já evoluiu muito como passador. Tem o A.J. Brown, Devonta Smith. Você me convenceu. 3,0 Jalen Hurts também é interessante. Caio Miari, sigam ele lá no @Caio Miari no Twitter, posta as matérias dele lá no The Score, site do qual ele é um dos editores, lá em Toronto, no Canadá. É um cara que viaja pelo mundo, é um conhecedor aí de tudo. Caio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui. Previsões são dos meus temas preferidos, né? Então, sempre bom. Eu até olhei aqui, a gente ficou devendo. Over-under do Christian McCaffrey, 62 recepções para a temporada. 62. Eu também gosto do over. A questão dele é só lesão. Saudável, todos os anos do McCaffrey na NFL, ele teve muito mais que isso. No ano passado, 85, já teve mais que 100 2 anos seguidos. Mas a gente ficou devendo. Grande abraço, obrigado pelo convite, Gabriel, e até a próxima. Eu acho que ele precisa jogar o quê? 13 jogos para passar esse over-under? Né? Porque
Se você imaginar que ele vai no mínimo 5 por jogo. 12 jogos, então. Tá perto já. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta no meio da semana com um episódio exclusivo para apoiadores. Não deixe de se tornar apoiador. Link tá na descrição. Tem meus textos na newsletter também. Vai ter episódio sobre NBA aberto também no meio da semana. Então é isso. Até a próxima. Tchau.